Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele mais uma vez a oportunidade de retornarmos a esta casa, onde nos encontramos, nos confraternizamos e onde estamos sempre buscando o nosso melhoramento moral e espiritual. Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, te rogamos nesse instante, Senhor, o amparo, a força, para que possamos caminhar no dia a dia, buscando sempre a nossa evolução, galgar um degrau a mais nesta evolução. Rogamos, Senhor, que abençoe a cada um que aqui se encontra, aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos nesta manhã estarmos abertos para novos aprendizados, para que nós possamos nos melhorarmos através desses exemplos, desses estudos que aqui fazemos. Rogamos, Senhor, também para os trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem, a disposição para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogamos também, Senhor, o seu amparo ao nosso companheiro Gustavo, que fará a preleção da manhã, que ele possa ser amparado e conduzido, colocando-nos tudo aquilo que ele nos preparou com clareza. Rogamos também, Senhor, agradecimento aos nossos familiares que proporcionaram nossa vinda até aqui, rogando que os envolva e os abençoe, que possa também, Senhor, estender o seu manto de amor e de misericórdia a toda a humanidade, ao nosso planeta Terra. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Esta manhã, então, nós teremos como orador da manhã, o Gustavo. Ele é um trabalhador da Seara Espírita, trabalhador lá do Centro Espírita Meimei, e já está há mais de 10 anos na doutrina, levando então a mensagem de Jesus às casas que o convidam. E hoje então nós vamos ter a grata satisfação de ouvi-lo e rogando a todos que envolva em vibrações de amor, de paz, para que ele possa passar com tranquilidade tudo que ele nos preparou. Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, não, bom dia, né? Bom dia a todos. Estou tão acostumado a fazer a apresentação do grupo de terça-feira lá no Meimei, que é de noite, terça-feira às 20, que a gente já começa falando boa noite, né? Mas é um grande prazer estar aqui hoje, domingo, neste dia abençoado, nesta casa maravilhosa. A primeira vez que eu venho até o centro, aqui Allan Kardec, casinha do seu Hugo, que é muito conhecido em todo o movimento espírita, nosso saudoso seu Hugo, paizinho, nosso querido Eurípides, também grande amigo. E hoje eu trouxe para que a gente possa refletir, para que a gente possa compreender e entender um pouco mais sobre a ansiedade. Esse que é um tema que está sendo muito atual, inclusive em razão da pandemia, o número tem aumentado muito, e não é à toa que em setembro nós temos o Setembro Amarelo de combate ao suicídio. Então nós vamos falar, não vou trazer logicamente muitos conceitos técnicos, não vou me aprofundar muito nessa questão, justamente porque eu não sou da área da saúde, então eu não vou me arriscar a fazer esse mergulho. Vamos falar mais, nós vamos trazer alguns conceitos técnicos, claro, mas nós vamos falar mais sobre a questão do espiritismo envolvendo a ansiedade. Mas nós percebemos que nos últimos 50, 60 anos, a sociedade ela mudou. Ela que era predominantemente rural, passou a ser predominantemente urbana.
Isso trouxe uma mudança muito grande no comportamento. Antigamente se utilizava muito mais o trabalho manual, a força física, e passamos a utilizar muito mais o trabalho intelectual, usando muito mais o pensamento. Acontece que, com o desenvolvimento da tecnologia, com a globalização, a internet, nós recebemos um número muito grande de informações, de uma forma muito rápida e uma variedade gigantesca. O uso excessivo de computadores, smartphones, tablets, seja para o trabalho, seja para o lazer, e de uma forma errada também, fez com que nós tivéssemos a nossa rotina alterada. Nossa rotina passou a ser cada vez mais estressante, mais desgastante, psicologicamente falando. E é claro que eu não estou aqui colocando a culpa na tecnologia, de forma alguma, até porque a tecnologia ela está dentro da lei do progresso. A grande questão é o mau uso que o ser humano faz. Hoje nós vemos de uma forma cada vez mais cotidiana, quando nós vamos em um almoço na casa de alguém ou em um restaurante, nós vemos a família reunida em torno da mesa, mas todo mundo, cada um com o seu celular, cada um com o seu smartphone ali nas redes sociais e tudo mais, sem conversar entre si, igual era antigamente. No dia eu vi até uma charge interessante na internet, onde mostrava uma família inteira e uma senhora no sofá, todo mundo com seu smartphone e a senhora sozinha no sofá, em meio a todos os familiares. Estava dizendo, visita na casa da avó, todo mundo com seu smartphone e a avó sentada ali, sem conversar com ninguém. Isso a gente tem visto com cada vez mais frequência. Hoje em dia nós temos os nossos smartphones, então nós acabamos não nos desligando dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos. A gente acaba saindo do escritório, saindo da empresa, saindo da firma, mas o nosso trabalho está conosco 24 horas por dia. Infelizmente isso acontece. E quando eu falo isso, de ficar mexendo o tempo inteiro no celular, no computador, eu não estou apontando o dedo para ninguém não. Porque quando a gente aponta o dedo para alguém, tem mais 3 apontados para a gente. Quando a gente está aqui para falar, eu sou o primeiro a escutar. Eu me incluo também nisso, porque isso acabou sendo uma rotina que é praticamente automática, a gente acaba nem percebendo. Então eu também às vezes me pego fazendo isso. Mas o que era para nos trazer mais próximos um do outro, acabou nos isolando. Hoje a OMS, ela, através de seus estudos, ela constatou 90% da população mundial sofre de estresse. É uma quantidade gigantesca. No Brasil, nós somos 70% sofrendo de estresse. Desses 70%, 30% já está num estado mais grave, desenvolvendo doenças psicológicas, distúrbios psicológicos, seja uma síndrome do pânico, uma depressão, crises de ansiedade, síndrome de Burnout, aquele cansaço excessivo, bruxismo também, aquele ranger de dente, a pessoa chega estressada em casa, tá aquele ranger de dente. O Brasil, conforme ainda estudos da OMS, o Brasil
é o país mais ansioso do mundo. Nós temos ali 70% da população que sofre de estresse, mas o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 10% da população brasileira sofre de estresse. Isso também, de estresse não, de ansiedade. Isso também é um número muito alarmante. E quando nós falamos em ansiedade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é aquela pessoa que tem pressa para fazer tudo, que quer fazer as coisas de uma forma muito afobada, rápida, para terminar logo. Só que a ansiedade nem sempre se manifesta dessa forma. Muitas vezes a ansiedade ela pode fazer com que a pessoa se retraia por medo ou por tristeza de não conseguir fazer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa que é ansiosa, ela também é confundida com uma pessoa preguiçosa, que fica empurrando tudo com a barriga e que não consegue terminar nada por completo. Então a pessoa ansiosa, ela acaba sofrendo de várias formas. E ali eu trouxe agora sim um conceito técnico da OMS sobre a ansiedade, que diz o seguinte: a ansiedade ela é a preocupação excessiva e constante de algo negativo que vai acontecer. Já para a psicologia, a ansiedade é uma reação emocional que gera o sentimento de preocupação, de medo, nervosismo, tensão e apreensão. Mas a ansiedade, assim como o medo, todos nós temos, quando ela está sob o nosso controle, ela nos traz apenas uma expectativa ou uma incerteza daquilo que vai acontecer. Isso é normal. Todos nós temos uma expectativa de algo que vai acontecer, de algo que está programado para acontecer. Seja um emprego novo que nos gera essa expectativa, nós não sabemos como vai ser, seja uma escola, uma faculdade, a mudança de endereço para uma cidade nova, a final de um campeonato, nós ficamos naquela expectativa, naquela incerteza de tudo aquilo que pode acontecer. Porém, quando essa ansiedade ela foge do nosso controle, nós nos deparamos com as crises. E aí começam os pensamentos negativos, começam as preocupações excessivas, começam as aflições daquilo que está no futuro, daquilo que vai acontecer e muitas vezes nem acontece. Muitas vezes acaba por N fatores nem acontecendo aquilo que a gente imagina. Só que esses pensamentos negativos, esses pensamentos deletérios, eles acabam gerando alguns transtornos, como o toque, como a depressão, a síndrome do pânico também, são derivadas da ansiedade. Mas a ansiedade, ela é popularmente conhecida como o excesso de futuro. E esse excesso de futuro, ela está ligada ao nosso pensamento. Nós acabamos, a pessoa, aliás, ansiosa, ela acaba fixando o seu pensamento sempre naquilo que vai acontecer no futuro. E ela acaba deixando de viver o agora, deixando de viver o momento, deixando de olhar todas as possibilidades que estão ao seu redor, que estão à sua volta. E isso, meus amigos, nada mais, nada menos é do que uma tentativa de querer controlar aquilo que está fora do nosso alcance.
muitas vezes nós não podemos controlar aquilo que está no futuro. Nós podemos sim nos programar para aquilo que venha a acontecer. Para estar aqui na palestra, eu me preparei. Eu estudei o tema, eu li e reli tudo que está escrito aqui, eu me preparei. E se eu não tivesse me preparado, com certeza eu estaria ansioso. Se eu vou fazer uma viagem, final de ano todo mundo desce para o litoral, né? Se eu vou fazer uma viagem, me preparo, falo, olha, vou passar tantos dias, preciso me certificar do local onde eu vou ficar, quantidade de roupa, quantidade de dinheiro, vou pegar meu carro, vou seguir por essa estrada, eu sei que eu vou precisar abastecer, eu sei que eu vou precisar parar no caminho, eu sei que eu vou ter pedágios para pagar, mas eu não posso e não vou conseguir controlar. De repente, se tem um acidente na estrada, se vai haver algum desvio, se algum motorista no sentido contrário ou no mesmo sentido que eu vai causar um acidente, se tem uma blitz, isso eu não posso controlar. Mas para o ansioso, isso foge, além de fugir do controle dele, isso traz um transtorno muito grande. Isso gera um medo, um estresse desnecessário, e às vezes a pessoa acaba nem saindo de casa. Ah não, isso vai acontecer, aquilo pode acontecer. Então a pessoa acaba não saindo de casa. Ela acaba se retraindo no seu local de conforto, e ali é onde ela se mantém segura. Mas, a partir desse momento, começam a vir os primeiros sintomas. A tensão muscular, os tremores, aquele suor excessivo, o déficit de atenção. A pessoa ansiosa, ela começa, questões básicas, ela começa a esquecer, porque a cabeça dela está a 1000 por hora. E isso constantemente começa a ser somatizado no nosso organismo. E aí nós temos as gastrites, as dermatites, nós temos todos os tipos de doenças psicossomáticas que vão agravando a nossa saúde. Inclusive até o Augusto Cury, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Isso também é uma dos sintomas ali que vai derivar da ansiedade. Mas quando nós falamos em saúde, o que é ser saudável ou estar saudável? Aparentemente, uma pessoa, fisicamente, ela está muito bem, o exame de sangue está muito bom, colesterol, triglicéridos, está ótimo, mas por dentro, a sua cabeça, os seus sentimentos, as suas emoções estão em frangalhos. Então, não basta somente a gente olhar para ela para saber que ela está bem. Há pouco tempo, nós tivemos aquele ator americano, Robin Williams. Ele era um comediante que morreu, faleceu, desencarnou. E ele, em todos os filmes dele, era um grande ator, em todos os filmes dele, ele era muito alegre, muito vivo. Nas entrevistas, aonde ele ia nos programas, ele fazia todo mundo rir. Ele era um comediante, mas ele sempre dizia que ele sofria de depressão. Ou seja, por fora ele aparentava estar muito bem, mas por dentro ele havia desmoronado. No livro Dança das Energias, um livro muito bom, extremamente rico de informações, ele é do Centro Espírita Luz da Caridade de Curitiba. No seu capítulo 7, intitulado Conceito Ampliado de Saúde, ele nos traz essa evolução do conceito de saúde com o passar do tempo. E eu trouxe aqui o trechinho que ele diz o seguinte: o conceito de saúde tem evoluído através dos tempos. Em 1950, dizia-se
que era apenas a ausência de doença. Então a pessoa podia estar fisicamente bem, mas por dentro estar totalmente doente. Nos anos 70, estabeleceu-se para um completo bem-estar físico, mental e social. A partir da década de 80, foram adicionados os aspectos ambientais e espirituais. Nos últimos anos, esta definição vem sendo ampliada à medida que evolui a razão humana da análise da vida. No momento está vigente ainda a definição da OMS de 1998, um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente ausência de enfermidade ou invalidez. A inclusão de uma dimensão não material ou espiritual de saúde vem sendo discutida a ponto de haver uma proposta para modificar o conceito clássico da OMS. De acordo com essa nova proposta, saúde seria um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E com isso, meus amigos, quem sai ganhando somos nós. A partir do momento que estão inclusos conceitos espirituais, mentais, sociais para o conceito de saúde, quanto mais ele vai sendo abrangido, para nós vai ser um ganho. Justamente porque, primeiro, nós percebemos uma união, uma convergência, ainda que tímida atualmente, entre a ciência e a religião, a medicina e a religião. Com esta união, passamos a ter um tratamento, formas de tratamentos ainda mais amplas, mais vastas, não só para o nosso corpo físico, mas também para o nosso espírito. A partir de 2006, o SUS começou a implementar no rol de tratamentos para as doenças, os tratamentos chamados alternativos. E ali nós temos uma variedade muito grande. Hoje é um total de 29 terapias. Aí nós temos a cromoterapia, tem a acupuntura, yoga, tem a aromaterapia, inclusive, que eu até não sabia, a imposição de mãos. Não sei como é feita lá, se é a mesma coisa do espiritismo, mas existe também isso. Ou seja, tudo isso para ilustrar que está havendo uma união novamente entre a ciência e a religião. E os beneficiados somos nós, porque é o espírito que passa a ser tratado. Bom, mas o que a ansiedade ela tem a ver com o espiritismo? Qual é a ligação que o espiritismo tem com a ansiedade? Para que a gente possa entender, nós precisamos compreender 3 pontos principais. O primeiro deles é que o espírito é o ser pensante. Nós somos os seres inteligentes da criação, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos. Quem pensa é o espírito e não o cérebro. O nosso cérebro é apenas uma ferramenta material que transmite as ideias, que transmite os comandos, os pensamentos do espírito para o nosso corpo físico. Para que o nosso corpo físico entre em contato, digamos assim, com os órgãos, com os sistemas, através de impulsos elétricos, através de reações químicas. Então isso vai ser necessário para que a gente compreenda essa ligação. Segundo ponto,
Vivemos em um planeta de provas e expiações. Ou seja, todos nós aqui estamos sujeitos a todos os tipos, a conviver, nos deparar com todos os tipos de vicissitudes e de vícios que um planeta de provas e expiações possui. E isso deriva da natureza dos espíritos que aqui habitam. Todos nós vamos passar por provas, alguns de nós passarão por provas e expiações. Nem mesmo os espíritos mais elevados que passaram por aqui estiveram livres de atribulações. Chico, Divaldo, Madre Teresa, Gandhi, nem mesmo Jesus, o único espírito puro que nós conhecemos, que pisou aqui no planeta Terra, ficou livre das atribulações. Quem somos nós para não querermos passar por nenhuma atribulação? A providência divina jamais irá privilegiar uns a outros. Então, se nós compreendemos que nós vamos ter dificuldades na nossa vida, mais fácil será compreender a ligação do Espiritismo com a ansiedade. Um terceiro ponto é o objetivo da encarnação. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos diz que o objetivo da encarnação é o progresso moral e intelectual do espírito. E esse progresso se dá também de três formas: seja pagando as dívidas que temos de vidas passadas, seja não cometendo novas dívidas, novos débitos e desenvolvendo novas virtudes, ou seja, pelo desenvolvimento dos atributos do espírito: consciência, inteligência, vontade e livre-arbítrio. E como nós fazemos tudo isso? É bem simples de falar, mas de fazer já é mais complicado. É através do nosso convívio social, é através do nosso contato com o nosso próximo, que nós vamos conseguir aparar as nossas arestas, nós vamos conseguir controlar os nossos impulsos, nós vamos conseguir diminuir os nossos vícios e aumentar as nossas virtudes, desenvolver as nossas virtudes. Como é que eu posso querer desenvolver a minha paciência me isolando no deserto, sozinho, ou numa caverna, numa montanha? Jamais eu vou conseguir desenvolver a minha paciência. Eu preciso de algo que venha testar a minha paciência, uma situação, um momento, para que eu possa sim superar a minha dificuldade de ser impaciente, para que tome lugar a minha virtude de ser paciente. E a mesma coisa para todas as outras virtudes. Nós, seres humanos, nós somos seres gregários. Nós precisamos do contato com o nosso próximo. Somos seres sociáveis. E está aí a pandemia, que logo no início, quando todos nós tivemos que ficar isolados do mundo, nós sentimos a dificuldade e a falta que faz um abraço, a falta que faz um simples aperto de mão. Hoje nós já estamos cumprimentando com um soquinho, mas ainda assim um abraço faz muita falta. O calor humano nos faz falta. Por isso nós precisamos muito do contato com o nosso próximo. E as doenças, como elas são geradas?
de onde vêm então as doenças? Bom, sabendo que é o espírito é quem pensa, quem raciocina, quem discerne, o espírito, ao emitir pensamentos, ele está emitindo energia através de vibrações, através de ondas de vibrações, pensamentos elevados, vibrações mais altas, pensamentos negativos, vibrações mais baixas, vibrações mais densas. A partir do momento que esse espírito está em desequilíbrio, está em sofrimento constante, em pensamentos pessimistas, de ódio, de culpa, de rancor, durante longo período de tempo, estes pensamentos, eles vão gerando uma energia negativa mais densa que acaba se fixando em nosso perispírito. Conforme as suas atitudes, mais cedo ou mais tarde, esta energia que está condensada no nosso perispírito, ela precisa ser expelida, ser expurgada. E é quando o perispírito, em determinado momento, ele transfere essa energia para o nosso corpo material. Essa energia, ela vai se adequar em determinada área do nosso corpo, em determinado órgão, em determinado sistema respiratório, circulatório, imunológico. Vai afetar as células e a partir daí ela vai gerar a doença no nosso organismo. Tanto nas obras de André Luiz quanto de Manuel Filomeno, nós vemos de uma forma abundante essas características de espíritos com manchas escuras em seu perispírito, seja por faltas cometidas no passado, ou seja, de encarnados que estão com o seu perispírito denso, com o seu perispírito incita inclusive em cores mais escuras, conforme a energia que aquela pessoa emite. Então, quando a doença ela aparece no nosso corpo físico, ela já está no seu último estágio, ela já está sendo expelida, aquela energia está sendo expurgada. Por isso que Chico diz que a doença ela é sempre uma professora. A doença muitas vezes é uma bênção, porque está sendo retirado aquilo que está de ruim conosco, que está nos incomodando, que está nos desequilibrando. E quem de nós aqui já agradeceu por estar doente? Quem de nós já em prece já agradeceu pela doença que carrega? Ninguém. É difícil, né? Muito difícil ainda para a gente compreender isso. Joana de Ângeles e Emmanuel nos diz: não existem doenças, existem doentes. Somos nós quem provocamos as nossas doenças. E a própria filosofia grega, a própria medicina antiga da Grécia diz: mente sã, corpo são. Isso nós já vemos há muito tempo atrás. Mas isso também se dá com a ansiedade, sendo através dos pensamentos desequilibrados, nós percebemos, o espírito sendo um ser pensante, que a ansiedade ela é totalmente de causas espirituais, ela provém de causas espirituais. Então, se precisamos tratar da ansiedade, precisamos tratar do espírito, que está em desequilíbrio com seus pensamentos e está em desarmonia com o seu próprio corpo semimaterial e com o seu próprio corpo físico. Na Bíblia nós temos várias passagens onde Jesus ele fala sobre a ansiedade, mas uma que mais trata de uma forma mais explícita
está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, que diz o seguinte: portanto eu vos digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? E aí ele já toca na fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí vem a parte principal. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí ele tocou num ponto importante, que é a fé. E quando nós falamos em fé, eu lembro sempre de uma história, nós vamos falar mais adiante da fé, mas eu lembro sempre de uma história do Chico. Eu acredito que vocês já tenham ouvido, ela é bem conhecidinha, e se chama O Vento. O Chico, determinados dias da tarde, lá em Pedro Leopoldo, no fundo da casa dele, ele dava aula de evangelização para as crianças. E ele sempre dava, as crianças eram muito carentes, e ele sempre dava alguma coisa para elas comerem. E a maioria delas estavam lá muito mais pela comida do que pela própria evangelização. Então o Chico dava um pão, uma bolacha, um leite, um bolo, enfim. Só que o Chico também ele tinha uma situação muito precária. Chegou uma determinada época que foram acabando os recursos dele, e um belo dia ele não tinha mais nada para aquelas crianças. E aquelas crianças já não estavam mais prestando atenção no que ele dizia, porque a fome já dominava. Então ele orou a Deus pedindo para que ele enviasse ajuda, para que ele pudesse alimentar aquelas crianças e continuar com aquele ciclo de estudos. Porque a evangelização era muito mais importante para aquelas crianças do que a própria alimentação, mas elas ainda não tinham o discernimento de compreender aquilo, então elas precisavam estar alimentadas. E momentos depois da prece, começou uma ventania muito forte, e aquela ventania balançou as árvores ali do quintal do Chico, da vizinhança, e fez um barulho forte, um barulho grande. E nisso veio uma vizinha: Chico, o que aconteceu, Chico? Que barulho foi esse? Aí o Chico, naquela tranquilidade: foi o vento, minha filha. E aí ela olhou: Chico, e essas crianças aí, Chico? O Chico explicou: eu estou dando aula de evangelização para elas, mas elas estão desatentas, elas estão fracas, elas não têm o que comer. Os meus recursos acabaram. E a vizinha disse: Chico, não tem problema, eu acabei de fazer um bolo, está quentinho aqui.
Então eu vou trazer para as crianças. E assim ela trouxe. Nesse momento veio outras vizinhas. Chico, que isso, Chico? Você ouviu esse barulho? E o Chico, é um vento, minha filha. E assim explicou a situação e outras vizinhas acabaram ajudando. E assim a evangelização dessas crianças seguiu durante todo o período, durante muitos dias, muitos anos, até que ele se mudasse para Uberaba. Então o Chico, ele manteve a fé, ele manteve a prece, e ali ele foi auxiliado. E o Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 8, intitulado Ansiedades, ele nos traz, eu trouxe aqui um trechinho, mas ele nos traz uma mensagem muito clara sobre a ansiedade, com uma riqueza de detalhes, e também nos dá uma reflexão, uma visão, ou até mesmo um caminho para que a gente possa tratar da ansiedade. Ele diz o seguinte: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de difícil solução. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Aqui ele já fala do nosso planeta de provas e expiações, das dificuldades. Então nós estamos frente a frente com essas adversidades, e a ansiedade é uma delas. Mas ele pede para que a gente não se esqueça da receita de Pedro, o apóstolo, que Pedro diz o seguinte: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. E aí ele já está nos falando sobre a ligação que nós temos que ter com os planos superiores. E aí ele finaliza: não ouvides, porém, não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de Caim. Então nós temos que tomar muito cuidado com a ansiedade. A ansiedade, ela é o desequilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então devemos prestar muita atenção. E qual? Nós já temos ali algumas pistas. Chico, a passagem do Evangelho nos fala fé. Emmanuel também nos fala em fé, nos fala em essa perseverança, em buscarmos religamento com o superior, com o plano divino. É claro que para o tratamento, para a busca de uma possível cura da ansiedade, quando esta já está em níveis mais altos, mais adiantados, que afeta a nossa saúde física, nós não podemos deixar ou abandonar a medicina tradicional, com seus remédios, com suas medicações. Por isso, nós temos que buscar também o acompanhamento, não só espiritual, que é muito importante, mas quando estamos com o nosso corpo físico afetado, nós temos que também tratar com a medicina física, a medicina terrena, seja através de psicólogos, através de psiquiatras, seja através de técnicas de respiração, de meditação. Exercícios físicos são muito importantes também, porque com a prática de exercícios físicos, o nosso corpo libera endorfina, libera ocitocina, libera uma série de hormônios de bem-estar, hormônios relacionados ao prazer, chamados hormônios do prazer, que faz com que a gente se sinta melhor, com que a gente tenha momentos de paz e tranquilidade, para que a gente possa pensar de uma forma mais racional,
de uma forma mais lúcida e buscar uma solução para os nossos problemas. Também é muito importante a oração e a fé, a prece e a fé. É claro que o tratamento espiritual ele deve ser preventivo. Nós devemos estar naquele constante orai e vigiai. Mas, se afetou a nossa saúde física, buscar também a medicina terrena. Preventivo, prece, palestras, frequência no centro espírita, leituras edificantes, água fluidificada, fluidoterapia, evangelho no lar, extremamente importante. Isso ajuda a nos reequilibrarmos, a mantermos o nosso ambiente, o nosso lar também equilibrado e a toda a nossa família. Que nós recebemos a proteção da espiritualidade maior. Existe um ditado popular que diz que é do veneno que nós tiramos o remédio. E com a ansiedade funciona da mesma forma. Se é o pensamento que em desequilíbrio causa doença, vai ser também através do pensamento mais equilibrado é que nós vamos buscar o tratamento necessário. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele diz que o autoconhecimento é a melhor forma para nós evoluirmos e para nós nos afastarmos das vicissitudes. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Bom, mas como é que eu vou me ajudar conhecendo a mim mesmo? Bom, conhecendo os meus limites, conhecendo as minhas limitações, as minhas fraquezas, as minhas capacidades, as minhas potencialidades, é que eu vou poder saber até onde eu posso ir, que eu vou poder identificar qual é a causa, o que está me causando aquela ansiedade, por que aquilo está me trazendo ansiedade e como é que eu vou tratar, quais são os meios que eu tenho para tratar dessa ansiedade. É através da identificação do problema que eu vou conseguir buscar o tratamento mais adequado. Bom, este é o primeiro passo. O segundo passo é a fé. E quando eu falo em fé, eu não falo em crer. Quando eu falo fé em Deus, fé em Jesus, fé na espiritualidade e até na fé em mim mesmo, eu não estou dizendo em crer em Deus. Eu creio em Deus, mas no primeiro sinal de atribulação, no primeiro sinal de dificuldade, eu posso me desesperar, simplesmente. Isso não é ter fé em Deus. Pedro, quando Jesus o chama para caminhar sobre as águas, depois dos primeiros passos ele passa a afundar. Será que ele não estava crendo em Jesus? Jesus estava ali na frente dele, a 1 metro de distância praticamente. É claro que ele acreditava em Jesus, mas ele perdeu a confiança. Então ter fé é ter confiança. Os Espíritos, em outra passagem, quando os apóstolos são chamados para curar o menino endemoniado e eles não conseguem, chamam Jesus, Jesus o cura, afasta os demônios do menino, e os apóstolos perguntam para Jesus: Mestre, mas por que nós não conseguimos e o Senhor conseguiu? E ele diz que os apóstolos têm uma fé pequena, ou seja, eles não estavam confiando nas suas potencialidades, não estavam acreditando naquilo que eles poderiam fazer. E aí Jesus finaliza: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda,
Vocês poderiam fazer tudo o que eu faço e ainda mais, poderiam mover uma montanha de um lado para o outro, enfim. Ou seja, então a fé, ela está ligada à confiança que você tem em Deus, em Jesus. Se você não é espírita também, em alguma força, em alguma potencialidade maior, mas também a fé em nós mesmos. Já estamos encerrando aqui, mas a fé também em nós mesmos, nas nossas capacidades. Nós temos que acreditar nas nossas capacidades. E não é sem motivo que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados os aflitos, no item Motivos de resignação, Kardec nos fala que temos que ser resignados a Deus. E resignados quer dizer submissos à vontade de Deus, sem murmurarmos, sem reclamarmos, mas mantendo a confiança nos desígnios da providência divina, com calma e com paciência, pois a mudança não acontece repentinamente. O terceiro passo é a fé, é a oração. É esse momento que nós temos que nos religar com Deus, com a providência divina. É o momento onde nós nos introjetamos, é onde nós nos recolhemos no nosso íntimo para colocar à mostra, para colocar para fora todas as nossas angústias, todos os nossos medos, as nossas aflições, para termos uma conversa franca com Deus, com a espiritualidade. Então é neste momento onde nós nos abrimos, onde nós depositamos, é neste momento onde nós seguimos as lições do apóstolo Pedro, que Emmanuel cita. A própria ciência, ela diz que quando estamos em prece, aquela prece viva, aquela prece fervorosa, aquela prece com vontade, quando estamos em prece, nós ativamos no nosso cérebro a área da recompensa, que é o nosso córtex pré-frontal. E ali, através de processos de reações químicas, de impulsos elétricos, o nosso organismo começa a liberar a dopamina e a ocitocina e uma série de hormônios também que nos traz o bem-estar. E ali nós temos também os nossos momentos de lucidez, de calma, de tranquilidade, para conseguirmos raciocinar e tomar as decisões mais sábias e mais justas. Meus queridos amigos, foi muito bom estar com vocês. Hoje nós encerramos, eu acabei até estourando um pouquinho do tempo, mas eu agradeço mais uma vez a casa, a Ana Cláudia, pelo convite. Muito obrigado a todos, um bom domingo. Vamos encerrar então o nosso trabalho da manhã, agradecendo ao Mestre Jesus por esta oportunidade de esclarecimento, de estímulo a novos pensamentos, e que possamos, ao nos retirar com as vibrações que daqui levamos, estarmos sempre pensando no bem, estarmos sempre amparados e amparando aqueles que nos cercam. Senhor Jesus, que a Tua paz, a Tua harmonia, Teu amor envolva a cada um de nós agora, envolva nossos familiares, os nossos amigos, e que possamos sair daqui em paz. Assim seja.